Muito boa tarde, amigos do canal Histórias Esquecidas. Este é o nosso primeiríssimo vídeo, o primeiro vídeo que estreia o nosso canal aqui no YouTube. Eu sou o Ricardo Foz e estarei consigo todos os dias contando uma história que já esteja esquecida. Ora, muito boa tarde então a todos os nossos amigos do canal Histórias Esquecidas. Eu sou o Ricardo Foz e trago até vocês hoje uma história sensacional. Não podia ser diferente, afinal é o primeiro vídeo aqui no canal, é o primeiro registro de uma história aqui no Histórias Esquecidas. A todos vocês que já se inscreveram, o meu muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. E a história de hoje vai ser fantástica. Mas antes disso, vou apenas me apresentar. Sou o Ricardo Foz, sou licenciado em História pela Universidade do Minho e o nome Histórias Esquecidas vem do facto de eu, nos próximos vídeos, sempre falar de alguma história não muito conhecida, ou por ser uma história regional de algum lugar, que através de algumas pesquisas vou fazendo a descoberta, ou por ser desconhecida para a maioria das pessoas, mas que não deixa de ser histórias importantes por alguma razão. E até algumas interessantes, podem até nem ser importantes, no sentido de não ser nada de substancialmente importante, mas será certamente algo interessante e que, espero eu pelo menos, uh, que faça vocês terem interesse no meu canal. Mas antes de irmos então à história de hoje, eu peço já a todos vocês deem o like aqui neste vídeo, compartilhem com todos os vossos amigos e sentem-se então para ouvir a minha história. Ora bem, a história de hoje vai-nos falar de um jogo que é um jogo antigo, já muito antigo. Chama-se, e assim ficou conhecido, como o jogo de bola mesoamericano. Isto quer dizer um jogo de bola que era jogado na Mesoamérica. A Mesoamérica, portanto, é na América pré-espanhola, portanto, pré-colonizada, desde mais ou menos a região onde hoje é os Estados Unidos, até onde hoje também é as ilhas do Caribe. Portanto, toda aquela região jogava este jogo. E uma coisa muito interessante, tinha a ver com a sua própria religião. Ora bem, como é que este jogo surgiu? Bem, como ele surgiu não se tem bem a noção. Sabe-se que os Olmecas, que era, portanto, uma civilização que veio antes dos Aztecas e dos Incas e até mesmo dos Maias, portanto, é uma civilização anterior a todas estas, os Olmecas já jogavam este jogo. E com uma particularidade muito interessante. Eram a particularidade das bolas, as bolas do jogo, serem de borracha. Não é? As bolas serem de borracha. E sim, meus amigos, é daquela borracha com que nós hoje fazemos por exemplo, os nossos ténis, os pneus do carro, essa mesma borracha, tá? Ora, os primeiros registros já são com bolas em termos de diâmetro pequenas, mas em termos de peso, um peso já considerável.
As boas mais antigas foram então encontradas cerca de 1600 antes de Cristo, então com os Olmecas, que já as faziam de borracha. Estas primeiras boas elas eram feitas essencialmente de borracha com um diâmetro entre 10 a 20 centímetros, portanto, podendo ter até inclusive mais de 1 kg de peso. Estas bolas, que eram então de borracha, eram um ponto fulcral, inclusive até mesmo na mitologia de cada povo. Isto porquê? Ora, tanto os Olmecas como mais tarde os Aztecas e até os próprios Maias davam a este jogo uma importância fulcral para a sua religião. Este jogo era usado principalmente com prisioneiros de guerra, antes de mais. Embora, isto é importante falarmos isto, todas as classes, desde a nobreza ao povo, digamos assim, todas as classes jogavam este jogo. Mas com fins muitas vezes diferentes. Às vezes até apenas só recreativos. E sim, meus amigos, ainda hoje é jogado. Ainda hoje é jogado. Claro que já não temos certas coisas e ainda bem, como já verão a seguir. Com a conquista da América no século XVI, o Hernán Cortés, conquistador da América, ele encontrou este jogo e achou de tal forma interessante que ele próprio trouxe uma equipa de jogadores de bola, como era chamado, e trouxe para a corte do rei Carlos V, ou melhor dito, do imperador Carlos V. Isto na Espanha. E porquê? Uma vez que eu era espanhol, eu trouxe para o imperador ver claramente. E é dado há relatos que dizem que os europeus ficaram muito fascinados com aquela bolinha pequena que saltitava muito. Portanto, houve um certo fascínio para aquela bola saltitar bastante. E isso, de facto, há registros que mostram que houve um certo fascínio por parte das cortes europeias sobre isto. Então, como é que este jogo acontecia? Ora, antes de percebermos isto, temos de perceber uma coisa. Não era um jogo único, entendem? Podemos, se calhar, mais corretamente falar numa família de jogos. Quer dizer, em que há mais do que um jogo, mas onde todos esses jogos têm um denominador comum, uma parecença comum. Dessa forma, se calhar, será mais correto explicarmos e mais correto falarmos. Algo muito curioso é a parte ritualística que eu já há pouco tinha mencionado. Então, qual é a parte ritualística virada a este jogo? Muito simples. Este jogo era jogado tanto por maias como por astecas e até já tinha sido antes pelos olmecas. E todos eles usavam a bola já de borracha. E a bola de borracha era já feita com a borracha saída, portanto, da árvore da borracha, que depois era misturada com uma seiva de outra árvore. Qual é a coisa curiosa aqui? É que tanto os astecas como os maias, eles comparavam, digamos assim, desta maneira, eles comparavam a seiva da árvore da borracha com o sêmen humano. E, portanto, este uso da bola de borracha era
muito ritualístico, principalmente virado para a fertilidade. Para a fertilidade. É por isso que, por exemplo, nesta imagem que estamos aqui a ver, nós vemos o deus Azteca, um deus Azteca a levar uma bola de borracha, e essa bola de borracha tem uma pena. Ora, estas bolas não eram propriamente para jogar, mas eram para fazer rituais que muitas vezes eram feitos dentro das pirâmides, dentro de alguns templos, enfim, em rituais de fertilidade. E, portanto, não podemos de forma nenhuma dizer que os astecas ou que os maias só usavam estas bolas ou esta borracha, melhor dito, para apenas fins ritualísticos. Não. Mas, de facto, grande parte da borracha era feita apenas para fins rituais. Outra coisa muito importante que deve ser falada é a importância que este jogo tinha, então, para a própria sociedade. E isso, como veremos agora mesmo, será algo verdadeiramente interessante, até de nós pensarmos e de nós mesmos analisarmos. Os campos de jogo que já anteriormente falei eram então lugares centrais, como já percebemos certamente, eram lugares centrais para vários fins, tanto ritualísticos como até sociais, porque há uma coisa que nós devemos perceber, devemos entender. Primeiro, os campos de jogo de bola eram feitos para serem usados principalmente pelas elites. Reparem, um jogo de bola poderia ter, em alguns casos tinha, noutros não, poderia ter, por exemplo, próprios músicos a atuar durante o jogo. Os próprios jogadores das equipas poderiam ter, umas vezes tinham, outras não, poderiam ter, por exemplo, máscaras representando algumas divindades, representando algum momento, por qualquer motivo. Portanto, não podemos olhar para estes campos como apenas campos para o jogo em si, mas podemos e devemos olhá-los como fazendo parte maior de uma sociedade que se reunia à volta destes campos de bola, do jogo de bola. E só assim podemos de facto entender o porquê de serem tão grandes. Outras coisas que é importante falarmos sobre estes campos de jogo é que eles tinham, portanto, o campo ao centro, que era normalmente na forma de um I, e os campos em forma de I, os campos em si, entende-se, de jogo, porque depois ao lado tinha normalmente escadarias, tinha algumas bancadas que poderiam ser lá colocadas previamente para as pessoas poderem assistir, digamos assim, eram estádios. Se calhar não tão grandes como os dois, mas eram mini estádios, mas com uma importância muito grande, como vamos ver agora em seguida, até para a própria religião. Como já fiz referência anteriormente, então, este jogo era muito mais do que um simples jogo, tanto para astecas como para maias. Este jogo era uma maneira como que um equilíbrio cósmico, com algumas aspas, para os astecas e sem aspas nenhumas para os maias. Então, expliquemos. Este jogo consistia então na forma de jogar de dois elementos, de um ou mais elementos, dependendo dos casos. A equipa podia só ter uma pessoa contra outra, como podiam ser mais que uma pessoa
entre 2 e 5 pessoas. Este jogo representava a luta, isto para os astecas, representava a luta entre o dia e a noite, em que a noite, composta pela sua mãe, a lua e as suas filhas estrelas, eram sequencialmente sempre vencidas pelo dia e pelo seu pai, o sol. Então, para os astecas, era uma luta entre o dia e a noite, onde quem perdia era sempre a equipa da noite, com sacrifícios aos deuses, como forma de lhes aplacar a ira. Já no caso dos maias, o caso era semelhante, mas as semelhanças acabavam na forma de jogar mesmo. Já os maias acreditavam noutra coisa. Os maias, segundo registros, acreditavam que o jogo representava duas coisas. A versão da história mais antiga nos conta que representava a luta entre dois gêmeos e os deuses, porque os deuses haviam assassinado o seu tio e o seu pai. E então, eles, como forma de vingança contra os deuses, armaram este jogo e venceram os deuses. Depois, sacrificaram o Deus Supremo. E os outros deuses, não conseguindo restaurá-lo, foram obrigados a sujeitar-se aos gêmeos. E eles impuseram que mais nenhuma pessoa inocente fosse sacrificada. E vocês dizem, e muito bem, então isso é sinal de que não havia sacrifícios humanos. Não propriamente. Reparem na parte que eu disse. Pessoas inocentes. Ora, segundo a maneira de pensar maia, um prisioneiro de guerra não era inocente. Então eles podiam ser sacrificados, como muitas vezes era. Na versão mais tardia do jogo e da cultura maia, já era outra coisa que simbolizava este jogo. Este jogo simbolizava a luta entre uma cidade que tinha sido conquistada e a cidade que tinha conquistado a outra. Portanto, entre quem conquista e entre quem é conquistado. Algo muito curioso é que, claro, quem sempre perdia é quem tinha sido conquistado, a equipa dos prisioneiros de guerra. No jogo dos maias, era sempre por equipas. Uma outra diferença é que podiam ser sacrificados todos, ou um ou dois apenas. Se bem que acontecia que muitas vezes, antes de ir para estes jogos, já os prisioneiros de guerra tinham sido torturados em público. Sinistro, não? Pois é, foi esta a história do dia de hoje. Espero que tenha gostado. Mais uma vez apelo para que dê o seu like, para que compartilhe com os seus amigos, com os seus conhecidos, de forma a poder fazer crescer imensamente o meu canal e também ser uma maneira de me incentivar a fazer vídeos destes para vocês. A todos vocês, um abraço. Tchau!